Bem-vindos ao episódio de hoje, nosso segundo episódio do Afrodivergente. Nosso tema é empreendedorismo indígena, moda, ancestralidade e inovação. Meu nome é Márcio Barbosa, sou professor de mídias digitais da Universidade Federal do Sul da Bahia e professor no curso de Comunicação e Cinema na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na UFRB. E o Afrodivergente é um projeto de extensão que eu desenvolvo junto a meus alunos de mídias digitais na UFSB. Hoje vamos conversar sobre como o empreendedorismo pode ser também uma forma de preservar a cultura, fortalecer a identidade e ocupar espaços de representatividade, especialmente para os povos originários. O empreendedorismo indígena tem crescido e se destacado em diversas áreas, do artesanato à moda, conectando saberes ancestrais à economia criativa. Mais do que negócio, são projetos que contam história e reforçam o pertencimento cultural. Você já pensou em como a moda pode ser um instrumento de resistência cultural? E para essa conversa, recebemos Ludmila Patachó, designer de moda, criadora da marca Exna. A Exna é um projeto que conecta a essência da natureza à autenticidade e à cultura Pataxó, mostrando como é possível unir tradição, sustentabilidade e inovação. Ludmila, boa noite. Como você pode se apresentar? Conte um pouquinho a sua história, como nasceu a ideia de transformar a moda em um instrumento de representatividade e fortalecimento da sua cultura e da cultura Pataxó. Boa noite para todos. Meu nome é Eshna. Eshna quer dizer onça fêmea na nossa língua, né? Eu sou do povo Pataxó, daqui do extremo sul da Bahia, Porto Seguro, e da aldeia da Reserva da Jaqueira. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte aqui dessa conversa, né? Desse bate-papo muito importante, né? Principalmente para nós, povos indígenas, né? Hoje a gente está ocupando também esses espaços que também é nosso por direito, né? Então é muito bom, né, poder estar falando um pouco sobre isso, principalmente sobre a minha história. Bacana, bacana. Conte um pouquinho a sua história, lá mesmo, quando você nasceu, como é que você descobriu assim, esse seu interesse aí por moda, por esse trabalho, até surgir a sua marca? Então, na verdade, eu desde criança eu já sonhava, né, na verdade, em trabalhar com moda, mesmo não sabendo o que era. Mas meus pais desenham, minha mãe desenha, e também eu já venho de uma família assim que são de artesão, né, que faz muitos artesanatos. Eu fui criada com minha avó Taquara, que ela tem 106 anos hoje, né? Ela foi a minha base, assim, acho que para o meu projeto, né, hoje seguir. Eu, na minha comunidade, né, que é de Coroa Vermelha, na verdade, era muito difícil vir projetos para dentro da comunidade. Eu, como criança, eu sempre estava no meio, né, de outros mais velhos, né, buscando conhecimento sobre os artesanatos, principalmente com minha mãe, que é uma grande professora, é artesã. E ali, quando veio um curso, quando eu estava na adolescência, veio um curso para Coroa Vermelha. E na época eu vi uma grande oportunidade e uma forma de eu chegar mais perto da moda, o quanto eu podia chegar, né? Porque não era normal na minha comunidade, isso, né? Foi um pouco difícil para mim. Eu já desenhava as coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Desde criança, 6, 7 anos eu desenhava. Minha avó gostava muito de desenhar flores e isso acabou também me despertando várias coisas. Eu via ela também costurando também bonecas, essas coisas, né? E foi me despertando mais ainda. A partir do momento que eu entrei nesse curso, de corte e costura, que era uma coisa mais perto que eu podia chegar, para mim eu vi uma grande oportunidade ali, de poder abraçar isso. Veio também para estamparia, né? Que era uma coisa que eu nunca tinha chegado perto, nunca tinha ouvido falar sobre essa questão das estampas, mas eu já desenhava coisas nas minhas peças, coisas que era da própria natureza, né? Com as sementes, com colares que a gente utilizava, penas e várias outras coisas dentro do meu material. A partir do momento que eu terminei esse curso, que foi mais ou menos 3 anos o curso, eu pedi à professora para poder mostrar um dos meus trabalhos, na verdade tirar do papel, né? Aquilo que era o meu grande sonho.
e acabei mostrando uma peça com sementes vermelhas, que se chama pau-brasil, né, que na verdade aqui na nossa região chama tento, e é uma forma também de proteção, né, que a gente utiliza essa semente, e ali eu pude mostrar a minha peça. Muita gente ficou, né, abismada com aquilo, né, com aquela peça, que era uma peça única que ninguém nunca tinha visto. Depois, logo, a gente, assim, na comunidade, a gente acaba se casando muito cedo, né, e eu me casei muito cedo, né, eu me casei com 17 anos, e eu, assim, por acaso eu descobri que a minha sogra costurava também, né? A minha sogra também aprendeu dentro da comunidade dela, foi uma das adolescentes, né, no tempo também dela lá, da mãe dela, que aprendeu, né, a costurar. E ali eu vi uma oportunidade com minha sogra. Minha sogra até então, ela só costurava calcinhas, né, bermudas, coisas simples. Só que eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo, né? Eu queria chegar perto das máquinas. O máximo que eu pude chegar perto das máquinas foi no curso, né? E minha sogra era muito ciumenta com as coisas dela, assim, na questão que era uma coisa familiar dela antiga, né? Então ela cuidava daquilo e eu pude chegar mais perto das máquinas dela quando eu acabei engravidando, né, do meu primeiro filho. E ali eu pude ter oportunidade de pegar nas máquinas dela para poder costurar as fraldinhas, né? E ali, um amigo do meu esposo viu um dos meus desenhos, porque os desenhos eu acabava guardando, né? Que era uma coisa minha pessoal, ele viu os desenhos. E ele perguntou se eu não tinha vontade de tirar os meus desenhos dali do papel, né? Foi daí que eu fiquei meia assim, né? Eu nunca tinha, assim, para tirar todos aqueles desenhos, era várias coisas, porque as minhas primeiras peças eu desenhei pensando em vários povos do Brasil. Não foi só da minha etnia, né? Que é do povo Pataxó, mas sim de outros povos, né? Usando várias diversidades, várias obras-primas, né? Várias coisas de cada comunidade. Então aquilo ficava matutando na minha cabeça. Meu esposo, na época também, ele já fazia uns jogos, né? Que aqui da nossa comunidade de Porto Seguro se chama Jogos Indígenas de Porto Seguro, que acontecia na época. Ele era coordenador desse evento, e só que ele, assim, nunca tinha me dado oportunidade para isso, né? E aí o amigo dele falou assim, ó, por que você não apresenta o seu trabalho aí, uma oportunidade e tal? O nome dele é até Carcaju, depois ele vai ver esse vídeo. E o Carcaju, ele me deu essa oportunidade, né, para poder mostrar o meu trabalho. Eu fiquei meio assim, eu conversei com minha sogra no momento, ela estava assustada também, né? Porque tirar aquilo, ela falou, nossa, vai ser muito difícil, porque as pessoas vão rir de você, as pessoas não vão abraçar o que você quer mostrar. E primeiramente eu tinha que agradar a minha comunidade, meu povo, para depois agradar outros públicos. E realmente foi muito difícil. Dentro da minha comunidade, a questão machista é muito forte, né? Então, assim, realmente tinha esse preconceito, né, dentro da minha comunidade. E minha sogra, ela foi a primeira a falar, olha, eu vou te ajudar, mas você não conta pra ninguém que eu tô te ajudando. Você fala que foi você sozinha. Aí eu falei, não, tudo bem, eu sozinha, eu desenhava, mostrava pra ela, tava sempre ali com ela. E ela sempre nas costuras, porque ela não deixava eu chegar próximo das máquinas, né? E eu falei bem assim, nossa, foi difícil. E eu falei bem assim, nossa, um dia eu vou conseguir minha máquina, ainda vou conseguir realizar meu sonho sempre ali na minha cabeça. E aí eu fiz esse trabalho, né, durante um tempo, foi apresentado em abril, em 2013, em Porto Seguro, assim, tinha vários indígenas daqui da região, nós somos mais de 49 aldeias aqui em Porto Seguro, do povo Pataxó, é muito indígena, e você imagine, ao mesmo tempo estava emocionada por mostrar minhas peças, mas também estava com medo, né, ao mesmo tempo. E o meu esposo, na época, ele, assim, ele não me apoiava, né, mas ele me ajudava. Financeiramente, ele acabava me ajudando, porque na época eu não... Tinha meus bicozinhos que eu fazia ali, eu pintava minhas coisas, entregava e tal, mas eram coisas que muita gente não conhecia ainda. Né, eu fazia os artesanatos, as pulseiras e tal, que eu vendia e que eu tinha uma rendinha também. E ali eu pensando, né, meu marido falou, olha, não vai dar certo. Várias vezes eles falavam, as pessoas vão rir de você e tal. Então aquilo acabava até me motivando. Eu trabalhava às madrugadas, 1 a 2 horas da manhã, que até hoje eu acabo fazendo isso, né, trabalhando às vezes na madrugada.
E eu ficava ali tentando pensar nas primeiras peças, como é que ela ia ficar. E ali, na primeira vez que eu apresentei meu trabalho, tinha vários indígenas. E quando entrou minha primeira peça, todo mundo levantou, né? Ficou de pé e aplaudiu. Eu tava com medo, muito com medo do que as pessoas, né, iam achar, né, das minhas peças. Poderia vaiar, poderia dizer que estava feio, poderia, mas eu falei com minha sogra, eu vou receber tudo e vou bola para frente. E aí todo mundo recebeu muito bem o meu trabalho, né? E aí veio vários pedidos um atrás do outro. O meu esposo, a primeira coisa que ele me falou, eu lembro muito bem, que ele chegou no meu ouvido e falou: se eu soubesse que ia dar certo, eu tinha te ajudado. E hoje ele é um dos meus grandes apoiadores, né? Ele é uma pessoa que me ajuda muito no meu trabalho, né? E ele acredita muito, né? E eu tenho ele, tenho meu pai, minha mãe também, que são meus grandes fãs, né? Que também para hoje tá do jeito que tá, eu também precisei muito dos meus pais, da minha avó, da minha família, né? Que abraçou. E na época não tinha outras estilistas indígenas, né? Nunca tinha ouvido falar de estilistas indígenas, porque na verdade assim, para mim foi também ao mesmo tempo emocionante, né? Mostrar ali uma coisa que ninguém nunca tinha visto. E várias pessoas começaram a encomendar, né, as peças. E eu não estava preparada para isso. Eu queria mostrar minhas peças, eu não queria vender elas. E aí, muito tempo, eu fiquei fazendo desfiles, ia para os lugares, as pessoas me convidavam, eu viajava. Muitas vezes eu não tinha dinheiro, mas eu viajava para tentar fazer, né, para as pessoas conhecerem o meu trabalho. E o trabalho maior que eu fiz foi em Tocantins, né? Eu apresentei o meu trabalho para 10 mil pessoas. Não só indígenas, mas não indígenas. Agora eu não teria que encarar meu povo pataxó, mas sim todos os povos do Brasil. Aí que foi difícil. Foi mais difícil. Foi um desafio muito grande. Eu pude ter essa oportunidade através, né, do coordenador também, do Marcos Terena, né, dos Jogos Indígenas dos Povos do Brasil. Foi muito importante para mim esse desfile. Eu pude conhecer várias outras pessoas. Conheci uma atriz também de novela chamada Úrsula Corona, que foi muito importante para minha carreira também, porque ela divulgou, saiu em revistas, né, e saiu no jornal de Tocantins, e foi várias coisas assim, porque foi uma coisa inovadora, né? Ninguém nunca tinha visto aquilo. E melhor ainda. Desculpa, você falou desse Marco Sereno, o que seria isso? Marcos Terena é o nome de um indígena e o nome do povo dele é Terena. Ah, Marco Sereno, sim. Isso. É porque nós chamamos como se fosse sobrenomes. Eu sou Etna ou Ludmila Pataxó. Ele é Marcos Terena, né? Então ele é do povo Terena. Então é assim que a gente chama. Entendi. Bacana. Mas ele é de outra comunidade, não é Pataxó? Ele é de outra etnia, é outro povo. Ele é lá do Mato Grosso, lá pra cima, né? Mas aí conheceu o seu trabalho e apoiou também. Sim, ele veio também nos Jogos de Porto Seguro, porque ele já fazia, né, os jogos gigantes, né, maiores do Brasil inteiro, e esses são os municipais, né? Então ele veio para o evento, eu conheci ele através também do meu esposo, né, que era coordenador aqui na época, e ali eu pude ter amizade com ele me convidou, né, e eu fui fazer parte desse desfile lá, foi a primeira vez, e fiquei muito emocionada, conheci várias pessoas, e também aí eu conheci também uma pessoa do São Paulo Fashion Week, né, que acabou me conhecendo lá. Eles me convidaram para poder fazer parte, né, fazer um desfile na época. Só que eu não quis, né? Porque eu não achei que eu estava preparada ainda também na época. E para mim era uma coisa nova, né? Eu não queria sair da minha comunidade. Esse nunca foi meu pensamento. O meu projeto sair da minha comunidade. Eu queria que as pessoas viessem para minha comunidade e conhecessem também o meu povo, né? As coisas que a gente tem. Esse era o meu pensamento. E até hoje eu vivo dessa forma. Eu saio, eu viajo, mostro o meu trabalho e vivo dentro da minha comunidade. Dessa forma que eu vivo. Gente, acabou crescendo de um jeito rápido, né? Isso, na verdade, assim, rápido, tô falando que você está contando uma cronologia aí, mas eu não sei também quanto tempo foi, mas de qualquer forma cresceu muito mais do que você estava imaginando e esperando, né, no primeiro momento, né? Foi um tempinho bom. Eu passei muita humilhação também, né? Por ser indígena, né? Principalmente, tá nessa área da moda é muito complicado, né? Não é fácil,
né, as divergências, né, que tem, né, ali, é muita concorrência, né, e a gente também é muito discriminado, né. Então a gente está ali, né, principalmente eu estava em um evento que era de indígena, mas eu sofri preconceito da mesma forma, né, nós acaba tendo esse preconceito muito forte dentro das nossas comunidades. E aí eu também vi uma forma, tipo assim, eu fiz meu nome durante esse tempo. Foi muito tempo eu fazendo meu nome. E várias pessoas me conheciam, já conheciam meu trabalho, sabia quem eu era, mas eu não estava ganhando dinheiro nessa época. Eu estava gastando muito dinheiro, né? Então tava um pouco complicado para mim. Às vezes, meu marido que acabava me ajudando, tipo, comprando muitos tecidos. Tecidos são caros, né? Às vezes meu pai me ajudava, minha família me ajudava, porque financeiramente nós estilistas indígenas a gente se entende porque precisa, né, gastar para isso. E para mim no começo foi muito difícil, até chegar um tempo que o meu pai já é em Matalauê, inclusive ele mora em Salvador, ele era uma das pessoas que falou: minha filha, você precisa ganhar dinheiro agora. Hoje seu nome já é conhecido, você precisa ganhar dinheiro, né? Você tem seus filhos, depois de um filho eu acabei tendo mais 2 filhos. E eu me virando ao mesmo tempo mãe, né? Dona de casa, esposa, empreendedorismo, né? Todos os desfiles que eu precisava sair também. Passei um tempo parada, acho que fiquei 1 ano por causa do meu filho. Um dos meus filhos nasceu pintado. Você acredita? O meu segundo filho nasceu todo pintado, ele todo cheio de pintinha mesmo, porque eu pintava muito na minha gravidez, pintava muito. Aham. Então ele nasceu em todo canto, pinta, nos dentro dos olhos, na boca, em todo canto ele acabou nascendo. Ele tem mais de 49 pintas só na barriga dele, porque eu pintava muito na gravidez. Uhum. Mas foi isso que levou ele a aparecer essas pintinhas? Aham. Uhum. A ficar pintada? Então, a gente não tem tanta pinta, assim, pelo menos na minha família, foi meu esposo, não. Mas já aconteceu, já alguns casos disso, né? A gente usa muita anilina para pintar penas, essas coisas, né? Então, isso também já apareceu em crianças aqui da nossa comunidade, acaba acontecendo isso. E meu acabou nascendo pintado. E hoje eu ganho o meu dinheiro, eu ganho na minha própria comunidade, né? Eu tenho uma lojinha dentro de uma reserva indígena, que aqui se chama Reserva da Jaqueira, né, aqui dentro. Então eu ajudo minha comunidade, a minha família, mas também vendo o meu trabalho dentro, né. As pessoas vão lá na minha lojinha, eu tenho o meu ateliê que fica em casa, né, eu não deixo minha bagunça lá, porque eu sou muito bagunceira. E aí eu deixo minhas coisas lá e, acabo saindo para outros lugares, tipo feiras de artesanato e tal, quando não me conhece também, eu acabo levando um pouco do meu trabalho também, mas mantendo a lojinha aqui. Você falou desse lugar, né, de ser indígena, de ser mulher, do machismo, do próprio preconceito enquanto indígena, preconceito dentro da própria comunidade, fora, etc. Que eu imagino, né? Realmente a gente ainda vive numa sociedade em que mulheres podem questionadas nesse papel, principalmente ainda quando é mãe, né? Tem todos esses desafios. Quais foram, né, outros desafios assim que você pode contar pra gente, que você lembra, que você enfrentou ao empreender, sendo, né, essa pessoa, uma mulher e uma mulher indígena? Eu acho que o meu grande desafio também foi essa questão, até hoje um pouquinho, né, essa questão das redes sociais. Eu não sou tão boa nas redes sociais e o meu trabalho eu trabalho há muito tempo com moda. Só que eu não botava nas redes sociais, então muita gente não me conhecia tanto pelas redes sociais, né, eu não conseguia vender tanto porque eu não estava ali mexendo naquelas coisas e tal. E hoje eu vi que é muito necessário isso, né, as redes sociais, tipo o próprio Instagram, entre outros, porque é uma forma de divulgação, as pessoas vão te conhecer. Hoje eu conheço vários estilistas que estão em patamares maiores que o meu, que começaram agora, mas porque eles já estão nas redes sociais há mais tempo e acaba conhecendo. Outro preconceito que eu acabo surgindo muito como estilista do povo pataxó da Bahia é porque as pessoas têm esse discriminamento, né, de que nós, do povo pataxó, que tipo, na Bahia não existe mais indígena.
só na Amazônia, Pará, lá para cima. Eles acham que não existe indígena mais, que já foi exterminado, né? Só que eles estão enganados. Nós somos mais de 49 aldeias Pataxó, só do povo Pataxó. Fora outros povos que existem também na Bahia, né? Que eu acho que tem muito esse preconceito. Quando eu viajo mesmo e vou para os desfiles ou participo de algum evento, alguém fala bem assim, você é de Manaus? Você é lá da Amazônia? Mas nunca fala, você é da Bahia? Então eu também tenho esse preconceito, né? Por eu ser indígena baiana também. Existe isso, né? Então, assim, não só isso, mas também outros preconceitos que infelizmente acabam acontecendo até aqui dentro da minha comunidade. Quando as pessoas vêm conhecer também o trabalho, aconteceu uma coisa aí em Salvador, no dia da feira, que eu participei. Uma moça pegou no meu vestido e ela falou, nossa, que coisa linda, que pena que isso não é indígena. Como assim? Oi. Ela falou, que pena que não é indígena. Aí eu olhei pra ela e dei risada, né? Aí ela foi o quê? Eu falei, por que não é indígena? Aí ela falou, porque isso aqui não é indígena. Eu falei bem assim, isso foi feito por uma indígena, tem arte indígena, e por que não é indígena? Só porque eu uso um celular, só porque eu... Meu Tô filho. vendo, lindo. Só porque eu uso um celular ou uma roupa. Pois é, então assim, eu falei bem assim, não é porque eu vou ter um celular, eu vou vestir uma roupa, ou ter um carro, que eu vou deixar de ser indígena. Ao contrário, isso só vai me fortalecer mais ainda. Uma forma que nós somos ser humano como qualquer outra pessoa, e a gente pode ser quem a gente quiser ser, sem deixar de ser quem somos. Isso é o mais importante. Então a moça, a filha dela falou, mãe, deixa, tal, sei o que, né? Ficou com vergonha e tal, né? Porque existe esse preconceito, falar você é de verdade e tal. Tudo isso acaba acontecendo, infelizmente. Gente, ela se chegou a se retratar depois dessa mancada, desse preconceito. Não, ela foi resmungando ainda. Ela foi resmungando, né? Que loucura. Realmente é triste, viu? Como é que você enxerga a sua moda, né, com uma ferramenta de resistência e educação cultural, né? Porque você acabou de falar. E isso você educou ela, né? Sobre a existência da sua comunidade, do seu trabalho. Mas, para além desse episódio, como é que você percebe isso no seu trabalho? Então, hoje eu vejo que o meu trabalho é muito importante, não só, né, para os indígenas, porque também é uma forma sustentável de também gerar emprego para outros indígenas que também, todos nós somos estilistas, né? Vários indígenas sabem fazer várias artes, então foi uma forma também dos indígenas que sabem também fazer pinturas e tal, também colocar para fora o que sabe. Hoje gera emprego para vários indígenas, vários jovens que querem fazer a mesma forma, né? Isso é muito bom. E também para os não indígenas que gostam da causa indígena, né? Que apoia a causa indígena, leva um pouco da cultura, leva um pouco da história, da essência, né? Dos povos indígenas, né? Porque a minha peça não é simplesmente uma roupa. Você está levando um pedaço da minha história. Você está levando um pouco da minha cultura. Então, cada peça que eu faço, ele leva um significado, tá? É um respeito que você vai usar. Outro dia, o rapaz até, ele conversando comigo aqui na minha loja, ele falou, moça, antes de eu comprar um material na sua mão, ele ia comprar um brinquinho, né? Ele falou bem assim, moça, o que você acha de eu usar esse brinquinho? Você acha uma falta de respeito para você, da gente comprar? O que você acha? Eu falei ao contrário, se for para utilizar pela causa indígena, de abraçar os povos indígenas, de ajudar as famílias, porque a gente depende muito do artesanato, né? Então a gente vive do artesanato, todos os povos indígenas, na verdade, vivem desse artesanato. Agora, a partir do momento que você usa esse artesanato como se fosse para carnaval ou para outras coisas, aí eu não aceito. É uma falta de respeito comigo, né? Comigo e com nós povos indígenas. É a mesma coisa de você estar batendo na boca, né? Como muita gente faz, né? E acha que tá... Na minha época, na escola, tinha o dia do índio, né? Que falava, naquela época a gente não chamava povos indígenas, chamava de índio, né?
Índio, né? E aí tinha aquela coisa de você botar uma penazinha na Um cocá. cabeça, um cocazinho feito de papel e ficar batendo na boca. E era Uhum. uma tristeza, na verdade, né? A gente achava que aquilo ali era homenagem, mas na verdade era puro preconceito, né? Porque na verdade é o que os professores também acabou, né, aprendendo também. Hoje vem muitas escolas aqui na nossa comunidade, é uma forma da gente também reeducar não só os alunos, mas também os professores, né? De falar e o que significa aquilo. É a mesma coisa do índio, né? Muita gente fala bem assim, moça, eu chamo de índio, de indígena, do que é, né? Até nós indígenas fica meio assim, vai de quê mesmo? Porque agora mudou, muita gente não entende, mas por que o nome índio? Índio é uma coisa como se fosse folclore, uma coisa que não existe, né? Muita gente só lembra do índio no dia 19 de abril, como se a gente só surgisse, né? No dia 19 de abril. Só que, na verdade, nós estamos o ano todo, né? Nós somos ser humano como qualquer pessoa, né? Nós temos sentimento como qualquer pessoa e nós temos história também. Então, nós somos chamados por povos. Eu prefiro que me chame por Ludmila Pataxó, Etna Pataxó, que é o meu povo. Né? Não precisa me chamar ou de índio ou de indígena, que é a mesma coisa, né, para mim. Mas é toda uma história isso aí. É uma coisa passada, vamos dizer. Você hoje percebe que as pessoas têm colocado, relatado muito de sua história e de sua trajetória e da própria comunidade, no artesanato, na arte, na moda, mas você tem percebido que o mercado está mais aberto às produções, aos trabalhos que vocês fazem, com menos preconceito e com mais interesse real no que vocês produzem e no que você produz, né? Sim, que a gente produz. É o que eu estava até também conversando hoje, né? Essa questão da moda hoje, ela tá muito sustentável, né? Ela tá muito, né, na área, falar sobre clima e tal, mas porque também tem a COP30, né, que tá aí, né? Não sei se você já ouviu falar, mas a COP30 ela vai falar sobre clima, né, e tal. E hoje a questão da moda tá colocando muita questão de artesanal. Não só cestarias, coisas, né, do natural, mas também até o próprio crochê, né? Que é uma coisa aí que todo mundo, assim, os artesãos sabem fazer, né? Uma coisa que é muito antiga também, né? E acaba casando ao mesmo tempo. E hoje eu vi que a moda, ela tá pegando como se fosse uma coisa nova. Só que é uma coisa que a gente já utiliza há muito tempo, né? Há muito tempo, né? Coisas de madeiras. Assim, eu utilizo muita coisa de pena, mas de uso meu, eu não vendo. Questão de pena eu não vendo. Mas é de uso meu, né? O uso dos meus desfiles também, quando eu faço, de demonstração, mas eu não vendo aquilo. Mas eu utilizo outras peças que pode sim, a gente pode estar usufruindo ela sem precisar também desmatar ela. Então, é uma forma sustentável. Você não vende por quê? Eu imagino por quê, mas eu queria que você falasse. Consciência, né? Vamos dizer, a gente tem uma roupa aqui que chama tupisai na nossa língua, quer dizer roupa, né? Pataxó, que é tirado de uma anticasca de uma árvore, que é a tanga nossa, né? Chama tanga. A gente tira essa anticasca e a gente faz o nosso traje. Você imagine mais de 10 mil indígenas vestindo essa anticasca dessa árvore. Você acha que vai acontecer o que com ela? Ela não vai morrer? Né? Então você imagine 10 mil indígenas tirando aí as peninhas da arara, porque precisa matar ela, infelizmente, né? Muitas famílias indígenas consomem a carne, né? Da arara e de outros bichos também, pato, galinha, entre outros. Aqui na nossa comunidade a gente tenta o máximo preservar, né? A gente costuma dizer que nós somos ambientalistas. Aqui é uma comunidade que não pode caçar, é proibido caçar dentro da nossa comunidade, então a gente precisa preservar. Eu tento buscar formas que eu não precise matar nada para poder utilizar nas minhas peças. Então eu uso muitas sementes, cestarias, né? A própria piaçava, porque a gente tem muito aqui na nossa área. E as penas eu só utilizo só para demonstração, não para ver. Não faço isso. Bacana. Que interessante. Eu não tinha
Eu nem imaginaria que seria por essa questão da preservação. Estava imaginando que era por aquele outro episódio anterior que você tinha comentado, né? Das pessoas, do respeito, né? Da tradição e não levar para o lugar ali do folclore e etc. Eu tinha imaginado que seria nesse caminho, mas tem uma profundidade maior, né? Não, tá que não. Eu mesmo realmente é o respeito com a própria natureza, né, que eu tenho esse respeito mesmo. Eu tiro a minha inspiração vem da natureza. Eu tô arrodeada nela. Eu já tava conversando que eu sou multiuso, né? Eu faço várias coisas. Eu também sou brigadista, né? Eu sou brigadista voluntária na minha comunidade. Então aqui, quando acontece qualquer coisa assim de fogo próximo, a comunidade inteira para. Então todo mundo vai ali, né? A gente não tinha os materiais, né, até então, mas hoje nossa comunidade é uma comunidade exemplar, né? Uma comunidade que faz vários projetos para dentro dessa comunidade. Hoje nós temos vários equipamentos, né? Aí das brigadas, entre outros. Então, se eu sou ambientalista, por que eu vou matar um animal para poder vender, né, aquelas penas ou consumir? Então, eu não faço isso. Quando você falou que são 49 aldeias dentro da sua comunidade, isso representa em torno de quantas pessoas, mais ou menos? Ixi, é muito indígena. Eu não sei muito bem te dizer, não. Na minha comunidade, na minha aldeia da Reserva da Jaqueira, nós temos mais ou menos 34 famílias. Aqui tem 110 pessoas até então. Só que as mulheres teve muita criança aqui. Daqui uns dias teve muito menino. Mas temos aí, acho que em Fora Vermelha, acho que mais de 5 mil indígenas. E outras áreas. É muito, muito indígena. Nossa, muita gente. E existe uma rede de apoio entre empreendedores indígenas da sua roda? Como é que... Você falou ali de algumas pessoas, né? Principalmente da própria família, sua sogra, seu marido, depois seus pais, né? Mas tem um fortalecimento, uma rede, um grupo, um coletivo, alguma entidade, alguma instituição, o próprio Sebrae, algo nesse sentido que consegue trazer apoio para o trabalho de vocês, para o seu trabalho? Então, boa pergunta, né? Hoje, essa questão de ajuda assim, é um pouco difícil. A gente ainda está trabalhando isso, né? Vamos dizer assim, é alguém que possa ajudar, né? Mais assim, diretamente. Existem alguns projetos do Sebrae, né? Entre outros, que acabam fazendo mais para mulheres, né? Não assim que seja para mulher indígena, nada dessas coisas, ou para moda, nada disso. Ao contrário, hoje é o que me mantém, é o meu trabalho em si, que eu faço com o meu esposo, né? Com a minha família aqui. Eu não tenho outras pessoas que possam ajudar nessas áreas, né, que não só eu, mas como outros estilistas indígenas. A gente estava até conversando com outro dia, né, a gente teve uma reuniãozinha conversando que a gente podia ter mais apoiadores, né, para essa causa, né. Hoje nós temos aí o Ministério dos Povos Indígenas que está abrindo algumas portas também, né, tipo com projetos, né, projetos pequenos para algumas comunidades, para alguns estilistas, mas nenhum que seja assim diretamente para nós indígenas da moda. Não tem. É muito difícil. É preciso, né? Precisa que o governo, o ministério principalmente que você trouxe, né? Falou. Sim. Agora, o Ministério dos Povos Indígenas, tenha um olhar para isso, né? De apoio para esses trabalhos que vocês desenvolvem, né? Isso é muito importante. Muito importante. Tem algum evento, algum calendário de evento? Você falou aí que participa de alguns desfiles, etc. Vai e volta para a comunidade, mas tem algum calendário assim, de evento que você sempre participa? Teve o São Paulo Fashion Week que você foi convidada, mas no primeiro momento não desejou participar. Pensa em participar? Como é que é? Então, eu sou embaixadora de um evento chamado Indígenas Fashion Week, que abre o corredor da moda no Brasil e fora do Brasil, né? O lançamento foi agora em fevereiro, né, lá no Rio de Janeiro. E agora vai ter o desfile, né, oficial, e pra gente abrir aí realmente esses desfiles, né? Porque acontece o São Paulo Fashion Week, que dá oportunidade também para várias pessoas, nem todos os estilistas indígenas, vamos dizer, mas a gente temos vários estilistas indígenas. Então, para dar essa oportunidade também, foi feito junto com o Ministério e com a Pori, né? Esse evento se chama Indígenas Fashion Week. E eu também faço na minha comunidade, tem uma festa que se chama Araguatã, né?
E todos os anos eu faço um desfile, já é um desfile oficial. Acontece no dia 31 de julho, na minha comunidade. Então vem muita gente, a gente recebe mais ou menos de 2 a 3 mil pessoas no dia da festa. É muita gente. É um evento importante, todos os anos acontece, esse ano não teve, né? Por motivos maiores, mas todos os anos acontece, e o grande apoiador desse evento é a própria Aldeia Reserva da Jaqueira, que é um evento assim, da nossa comunidade, uma forma de agradecimento da nossa homologação da nossa terra e tal. E ali a gente mostra também várias coisas. Mas não tem nenhum apoio da prefeitura de Porto Seguro, de Coroa Vermelha, da universidade? Tem os apoios. Tem? Quem são, assim, geralmente? Tem os apoiadores. Tem os apoiadores durante o tempo do evento, né? Tem a Veracel, que sempre ajuda, a prefeitura também de Porto Seguro acaba ajudando, o Sebrae, e vários outros várias pessoas acabam entrando durante esse tempo dessa festa, porque é uma festa já gigante, né, que acontece do povo Pataxó. Então a festa não é só para nossa comunidade. Movimento turismo, né? Isso. Nós somos a primeira comunidade a trabalhar com turismo sustentável no Brasil, e a minha comunidade é a primeira comunidade a ser liderada por mulheres. Então, assim, eu já venho de uma família de empoderadas, né? Vamos dizer isso. De mulheres mesmo fortes. Que bacana. E como é que funciona essa organização dessas lideranças? E quem são essas pessoas que estão à frente da comunidade? Então, nós temos aqui, né, as 3 lideranças maiores, né, que são 3 irmãs que fundaram junto com várias comunidades também que vieram na época, que são 3 irmãs chamadas Nayara, Jandai e Nixinauã, cada uma delas tem a função de alguma coisa, né. Nós temos o cacique também, tem a nossa comunidade, apesar de ter as 3, né, que são as grandes lideranças maiores, mas também temos o cacique, que é o líder maior da nossa comunidade, que é o Ciratã, e o nosso vice, que é o Juari também, o vice de Ciratã. E aí a gente tem esse projeto que acontece aqui dentro da Reserva da Jaqueira, né? A gente trabalha com turismo sustentável. Aqui a gente não planta, a gente não caça, né? A gente não tira madeira para construir nossas casas também. Aqui é proibido entre a gente mesmo, né? Para poder preservar, não só preservar a nossa língua materna, mas também a nossa natureza, né? Que tá aí, que a gente precisa proteger. Então a gente vive literalmente do visitante que entra dentro da comunidade, eles deixam dinheiro na própria aldeia, esse dinheiro vai ajudar toda a comunidade. Então gera emprego para todo mundo, ninguém sai daqui. Aqui nós temos escola, nós temos alojamento, nós temos restaurantes, postinho de saúde, escritórios, a própria brigada indígena que também gera emprego, né? Então tem várias formas, e não só essas mulheres, mas todo o corpo da Reserva da Jaqueira conseguiu montar, né? Hoje a gente vive literalmente dessa forma sustentável. Então é dessa forma que eu acabo vivendo aqui na comunidade. E o seu trabalho que você vende, que você comercializa também, como é que isso volta também para a comunidade em termos de recursos, de dinheiro, você também partilha, como é que isso funciona? Sim, eu acabo também fazendo alguns cursos com os próprios jovens, né, também da própria comunidade, gerando algumas coisas também. Por eu ser uma estilista conhecida e também vídeo dessa comunidade, a minha loja vira um ponto turístico dentro da reserva. Né, porque as pessoas querem conhecer a primeira estilista indígena, né, do sul da Bahia e tal, quero conhecer de perto, quero conhecer minha história. Eu também sou palestrante, né, eu também fico ali, eu falo sobre a história do povo Pataxó, falo um pouco da história da Reserva da Jaqueira e também a minha história também, né, também reforçando um pouquinho também para poder me ajudar também, né, dessa forma. E ali eu acabo ajudando também a própria comunidade, né? Dando um retorno também para a comunidade. Porque não é só vender meu material aqui na comunidade, mas também que eu preciso dar o meu retorno também para minha família. Eu sou filha de uma das fundadoras da aldeia, a Nayara. Como assim, por que chama-se Reserva da Jaqueira como comunidade? Então, Reserva da Jaqueira, nós temos vários pés de jaca, né, para começar. E uma das jaqueiras, algumas dessas jaqueiras, ela acabou caindo, né? Só que aqui as famílias achou que esse pé de jaca, ele tinha morrido. Só que, ao contrário, ele começou a crescer em cima, né? Dessa árvore que já estava morta, começou a nascer outros pés de jaca. E esse pé de jaca fosse nosso povo.
Muita gente acha que nosso povo já tinha dizimado, já tinha acabado, não tinha mais força, mas ao contrário, nós somos como essa árvore, como o pé de jaca, né? Que está ali forte e resistente como nunca, né? As suas raízes estão ali, né? Então, por causa disso foi colocado o nome da aldeia Reserva da Jaqueira, por causa dessas jaqueiras resistentes que nós temos aqui, né? E pela nossa resistência também, tá? Do nosso povo, o povo Pataxó. Olha, muito bacana, muito bom saber. Ludmila, foi um prazer falar com você. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisa, né? O que você Sim. gostaria de ver no mercado da moda nos próximos anos em relação à representatividade indígena, né? Eu vou gostar de ver mais coisas, né, do povo indígena aí, as roupas, né, mais sustentável. Acho que as pessoas têm que abraçar isso sim, né? A gente precisa vestir mais coisa cultural também no nosso Brasil. Eu acho que nós temos várias diversidades, não só dos povos indígenas, mas também temos aí dos próprios negros, né? Aí que eu acho que que abraça esses dois, né? Essas duas causas, né? Que nós sofremos tanto, né? E tanta coisa que dá pra gente aproveitar. Né? Nós aqui mesmo da Reserva da Jaqueira, não só da Reserva da Jaqueira, mas também do povo Pataxó, a gente utiliza várias coisas também que são de outros povos, assim, que acaba nos ajudando, nos representando, né? Então eu acho que eu quero ver mais coisas naturais aí nas vitrines, né? Para as pessoas poderem vestir mais natural. Bacana. E para encerrar, eu queria perguntar para você que conselho que você daria para outras pessoas indígenas, principalmente para as mulheres indígenas que sonham em empreender e ainda têm medo ou encontram muita dificuldade para começar. Não desista, filho, não desista. Acho que a persistência, né? Acho que é a maior coisa que você pode ter, né? Ter fé que tudo vai vir no seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. E você nunca desistiu, acho que é a melhor coisa que acontece. Eu nunca desisti. Eu tenho fé que vai melhorar mais ainda, né? Hoje eu tenho aí já tudo, graças a Deus, tá tudo certinho, né? Para mim, só tô me estabilizando melhor. Mas eu deixo aí para as mulheres para não desistir, né? Deixar o preconceito de lado. Mesmo se vir pessoas e falar que não vai dar certo, pode ter certeza que vai dar certo sim. Então é isso que eu deixo aí. Que bacana. Muito bom falar com você, Ludmila. Muito obrigado. É isso, gente. Siga o perfil Exna Oficial. É Exna, né? Não Exna. 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 Exna Oficial. Se escreve, né? X-A. X-I-A Oficial. Isso. Para acompanhar as criações de Ludmila Pataxó e conhecer mais sobre design de moda da indígena criada por ela. Ludmila, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar conosco sua trajetória inspiradora, que a Exna continue sendo esse espaço de arte, de cultura, de resistência, de representatividade, com esse trabalho tão bonito e tão lindo que você traz para a gente. Muito obrigado por ceder um pouco do seu tempo e de sua trajetória conosco, né? De contar um pouquinho da nossa história. Você queria falar mais um pouquinho, falar mais alguma coisa para a gente? Eu só quero agradecer, né, a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história para vocês, né? Eu espero vocês também aqui na minha comunidade, quiser conhecer também o meu trabalho de perto. Eu vivo aqui em Porto Seguro, né? Também vou estar agora em Salvador também, do dia 3 a 7, né? No ATL, né, dos povos indígenas da Bahia também. Então, quem quiser também conhecer um pouco do meu trabalho, pode estar indo lá, né? Eu vou colocar lá no meu Instagram o local, tudo direitinho. E eu só tenho a agradecer ao Eri. Obrigada. Obrigado, ao Eri. Muito obrigado, Ludmila. Um abraço para você, para sua comunidade. Espero quando puder ir novamente em Porto Seguro e lá te conhecer novamente pessoalmente, né? Que a gente acabou. Eu lhe vi, mas a gente não se conheceu. Vai ter a oportunidade lá do festival. Mas gostaria muito de ter essa oportunidade em outro momento. Muito obrigado, um abraço para você. Obrigada. Parabéns ao ele. É isso, pessoal. Vocês acabaram de ouvir o nosso segundo episódio do Afro Divergente. Hoje
tivemos essa brilhante e maravilhosa entrevista com Ludmila Patachó, que trouxe para a gente um pouco de sua história cheia de desafios, mas inspiradora pela sua coragem, pela sua luta, por sua dedicação, para que a sua arte, a sua moda chegue em tantas pessoas, mostrando um pouco do trabalho e da história da comunidade Pataxó do sul da Bahia. Um abraço para todos. Fiquem mais. Tchau. Você ouviu o Afrodivergente Podcast, Vozes que Transformam o Futuro. Apresentação e coordenação geral, Márcio Ricardo Barbosa. Apoio, Universidade Federal do Sul da Bahia, Campus Paulo Freire. Roteiro, Luísa Morena, Thalita Jesus, Jean Carlos Castanha, Vitória Santos dos Santos. Produção, Isaac Barbosa, Daniel Souto, Estela Cristina. Comunicação, Cleberson Bandeira, Eduarda Figueiredo, Elson Júnior, Janine Bonfim, Geiciane Leôncio. Gravação, Ana Júlia Martins, Bianca Maria Ribeiro Cavalcante, Rodrigo Barbosa de Assis. Edição e finalização, Brian Hopker, Lohane Louise, Samuel Mendes. Ouça todos os episódios da primeira temporada do Afrodivergente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. O Afrodivergente é um projeto de pesquisa e extensão coordenado pelo professor Dr. Márcio Ricardo Barbosa. Acompanhe, apoie o projeto e fique por dentro de nossas produções, episódios, bastidores e conteúdos através do Instagram @afrodivergente.podcast.